Quem nunca marcou algum compromisso e esqueceu de ir ou até mesmo pensou em fazer algo e do nada dá aquele branco? Acontece, né? E aí tem gente que já fala o seguinte, é a idade chegando. Será mesmo? A tecnologia ajuda ou atrapalha? A gente vai mostrar agora numa reportagem. Eu não sei nada do que tem a ver uma coisa com outra, mas a reportagem vai explicar. Confere aí. Este é o mundo dos gigabytes. Toda a informação armazenada em pequenos cartões, memórias de armazenamento, celular, computador, a inteligência artificial a serviço do homem. É tão comum utilizar esses dispositivos para auxiliar na nossa memória que acabamos destreinando o nosso cérebro para lembrar de algumas coisas específicas. Por isso, será que tanto uso de tecnologia pode afetar a nossa memória? É tanta informação para dar conta que no meio do estresse e correria, o cérebro acaba precisando apagar algumas coisas para priorizar outras. A gente faz uma memória seletiva, coisas importantes ou coisas não importantes. Não que o nome daquela pessoa lá não seja importante para você, talvez mas a sua memória ela é condensada e ela dá uma exprimida no que serve, no que eu vou usar hoje, no que eu não vou usar. Nas ruas não é difícil encontrar alguém que já tenha sido traído pela própria memória. A gente esquece mesmo, isso aí raramente acontece, mas acontece, né? Eu já esqueci uma bicicleta no centro da cidade e pegar a lotação e chegar em casa não tem bicicleta. E não só os mais velhos, a Isabela tem só 13 anos. O drama dela com a memória é bem na hora de fazer algum teste, uma prova na escola. Dá um branco, dá um nervoso também e sei lá. Não dá pra responder? Não. Não consegue responder a pergunta daí? Não, o bom é quando de marcar X, daí é bom. Esse apagão está relacionado ao nervosismo. Quando os problemas com a memória ficam mais sérios, existem algumas técnicas para turbinar o cérebro. Uma grande técnica para você memorizar as coisas, faz um checklist do seu dia, pessoas que você conversou, nomes, se a tua dificuldade for nomes ou assim, mesmo assim. Brinque de Lego, faça esses quebra-cabeças, esses joguinhos de caixa em caixa, que são tão na moda que tem em celulares. Isso ajuda muito. E uma técnica melhor para os nossos senhorzinhos, assim, que já passaram de 50, faz aquele velho e bom almanaque de caça-palavras, sabe? Palavras cruzadas. Aquilo é excelente para exercitar o cérebro. Aumenta o léxico vocal e aumenta a nossa memória. Vamos continuar nesse assunto aqui, porque nós temos entrevista com a Thalita Perboni, que é neuropsicóloga. Tudo bem, Thalita? Tudo bem, tudo bom. Essa história de branco a gente sofre bastante aqui no programa. Bastante. Mas eu acho que faz parte, ou quando isso se torna um problema de saúde? Me explica essa diferença aí. Então, isso se torna um problema quando a gente acaba esquecendo as coisas com muita frequência, quando você percebe que isso está diferente do restante das pessoas, que você esquece mais do que as outras pessoas. Esquecer do quê, por exemplo? Depende de cada pessoa. Tem pessoas que têm dificuldade de lembrar nomes, Ixi. Outras esquecem compromissos, Ixi. Outras se desorganizam nos horários e acabam perdendo a hora. Thalita, peraí. Esquecer nome, esquecer compromisso. E qual que é a outra? Horários. Horário? Rapaz, me explica direito esse negócio, agora eu fiquei nervoso. Vamos lá. Nós temos vários tipos de memórias, né? Quando a gente fala em falha de memória, normalmente a gente está pensando na memória verbal mesmo, né? Que é essa questão do dia a dia, que a gente chama de memória episódica. Mas existem outros tipos de memória. Por exemplo, lembrar de um número de telefone que você vai discar, na verdade é uma memória operacional, não é uma memória verbal. Certo. Então são memórias diferentes que funcionam em lugares diferentes da nossa cabeça. Entendi. Tá? Isso não é um problema. Isso não precisa ser necessariamente um problema. Ainda bem, porque hoje com o negócio de celular, agenda, né? Mas não decoro mais nada. Mas vamos lá, tô preocupado, vamos lá. Isso, Você o celular, tá me preocupando, a Thalita. agenda ajudam muito hoje em dia. A gente tem um acesso a muito mais informações do que se tinha anos atrás. Então é claro que a nossa cabeça não vai lembrar de tudo, né, pessoal? Não tem como. Nenhuma cabeça é super heroína. É muita informação hoje em dia. A gente tem muito conteúdo comparado a uns anos atrás. A gente tem mais leitura, a gente conversa com mais pessoas nas redes sociais. Então, é muita coisa. Sim, é muita coisa. Então, não dá pra gente esperar que nós vamos lembrar de tudo, porque a gente não vai lembrar de tudo. Tá. Isso é o normal, tá? A gente precisa organizar. O que eu preciso lembrar? O que é importante que eu não posso esquecer de jeito nenhum? E aí, isso eu vou trabalhar para minha memória não esquecer. E o restante das coisas, infelizmente, vai acabar esquecendo, porque realmente não tem memória super-herói. Tá, mas agora vamos lá, aquela questão sintomática.
quando isso de fato é um problema. Não estou nem falando daquelas pessoas já com uma certa idade avançada, porque aí sim é justificável, né? Mas eu estou falando daquelas pessoas assim, que tem essa perda de memória, esse branco que nem nós estamos mencionando, e que aí passa a ser um problema. Eu estou com dificuldade para entender quando que isso se torna um problema. Isso se torna um problema quando isso causa um sofrimento para a pessoa, quando a pessoa começa a sofrer por falta de memória. Isso também pode ser um problema quando as outras pessoas no entorno, na convivência, começam a perceber que isso está atrapalhando efetivamente a vida. Falhas pontuais, de vez em quando, não tem problema algum. Tá. Mas se isso está gerando um problema na vida da pessoa, isso está atrapalhando a vida da pessoa, já é um sinal de alerta para a gente investigar. E tem aquele branco momentâneo, né? Nós estamos nesse período de vestibular. Eu sei que o decoreba caiu um pouco, né? Aquela coisa de ficar com fórmula. Hoje você tem que entender muito mais a situação. Mas o branco está sujeito também. Então, esse branco, principalmente nessa questão do vestibular, adolescente, provas, como mostrou aquela entrevistada, é muito comum e frequente em pessoas que têm ansiedade. Um dos sintomas de ansiedade são esses brancos. Entendi. Então, provavelmente é uma pessoa que está mais ansiosa e a gente tem que cuidar com essa ansiedade, com algum tratamento, terapia ou com médico. Controlando a ansiedade, os brancos devem melhorar. Perfeito. Mas tem formas de treinar o nosso cérebro para fazer com que a nossa memória fique mais em dia? Tem formas de treinar sim o cérebro. Então, a gente pode trabalhar com os famosos jogos de palavras, né? Caça-palavras, palavra cruzada, todos esses jogos de palavras de modo geral. Como foi falado também na entrevista, um checklist do dia, um planejamento antecipado do que eu quero fazer. Então, eu vou colocar tudo isso no papel, quanto tempo eu levo para fazer cada coisa. Então, eu posso planejar melhor, isso vai falhar menos a minha memória. Eu posso, quando eu estou me deslocando de um lugar para o outro, observar o que tem no meu caminho. Eu vou olhar todos os mercados, então, que eu tenho no caminho. E aí, isso eu vou treinando a minha memória. É legal, isso é uma brincadeira interessante. Você vai treinando o cérebro mesmo. Exato. Legal. Ô, Thalita, obrigado pela sua participação. Obrigado pela entrevista, Obrigada tá bom? a você. Te espero aqui numa próxima oportunidade. Combinado.